Bem-vindos ao Agenda Cast, episódio número 20. Isso mesmo, chegamos ao 20º episódio. E para nós é uma satisfação estarmos aqui toda semana com conteúdo novo sobre RPPS para todos vocês. E nós seguimos numa série especial sobre a aposentadoria do servidor público. Falamos do contexto histórico, falamos de algumas emendas constitucionais. E no episódio de hoje falaremos das emendas constitucionais 47 de 2005, 70 de 2012 e 88 de 2015. E para falar desse tema, estamos aqui com uma convidada também especial. Estão vendo que é um combinado de coisas especiais no nosso episódio, que é a Carolina Violim. Carol, bem-vinda novamente ao Agenda Cast. Eu quero te deixar à vontade para as considerações iniciais, para nós iniciarmos aqui esse bate-papo tão rico sobre a aposentadoria do servidor público. Muito obrigada. Bom, agradecer antes de tudo pela participação de mais um episódio no podcast. O tema de hoje é super relevante, principalmente para quem trabalha na área ou se interessa pelo tema. Creio que a nossa conversa será muito produtiva. Certamente será, né? Para os profissionais, a equipe da RPPS, as pessoas que prestam consultoria, nossa própria equipe, porque nós sempre dissemos que quanto mais falar do tema, mais preparada a pessoa fica. Com certeza. É aquela questão, você quer ficar bom em algo? Tem que estudar, treinar. É a única fórmula, não tem uma receita diferente dessa para tornar especialista em qualquer área, em qualquer assunto. E no segmento da RPPS não é diferente. Iniciando sobre a Emenda Constitucional 47 de 2005, a conhecida Emenda Constitucional Regra de Pontos, Fórmula 8595, que veio aí para beneficiar e, acredito eu, para amortecer um pouco a rigidez que veio com as emendas constitucionais anteriores. Fala para nós, Carol, o que trouxe a Emenda 47, o que a torna, assim, nesse aspecto de favorecer alguns servidores? A Emenda 47, ela trouxe esperança aos segurados que estavam quase no final da carreira para aposentar com integralidade, paridade, trouxe uma fórmula de regras de ponto, que é 85-95, né, 85 mulher, 95 homem, porém trouxe um requisito de serviço público um pouco mais rigoroso para 25 anos e o requisito de carreira a 15 anos, o que antes era menos, passou a ser considerado um pouco mais, até por conta da paridade e integralidade, acredito eu. Então, o requisito de ser admitido até 16.298, integralidade, paridade, trouxe um pouquinho a rigorosidade em relação a esses dois requisitos, tanto da carreira como do serviço público, sendo 25 e 15 anos. E a questão da regra, como que funciona essas regras de pontos? Porque é uma somatória, um combinado, idade, tempo de contribuição, fechando uma pontuação para ter acesso à paridade, integralidade que você bem colocou. Como que funcionava essa regra de pontuação? A regra de pontuação é 85 pontos mulher, 95 homens, é uma fórmula 85-95, facinho de aprendermos. Então, assim, a cada ano de contribuição a mais poderia reduzir na idade, 36 anos, 59 no caso de homem. Então, a regra é básica, 35 anos, 60, a gente consegue atingir os 95 pontos, né? E 55 de idade e 30, os 85 mulher. É claro que a cada ano de contribuição a mais, a regra daria o luxo de reduzir na idade. Então, por isso que a gente chama de pontos, né? Ela soma o ponto em relação ao tempo de contribuição mais a idade, dando o resultado de 85 se mulher e 95 se homem. Tivemos ainda, Carol, um outro fator que é em relação ao tempo no serviço público e carreira, que essa regra passou a exigir um pouco a mais. Como que foi a exigência em relação a esse tempo? Existiu essa luz no fim do túnel da integralidade, da paridade, a relação da regra de pontos, porém exigia-se um pouquinho mais dos requisitos em relação a serviço público e carreira. O serviço público era de 10, passou a ser 20, e a carreira passou a ser 15, era 10, passou a ser 15. Então, os requisitos também foram um pouco mais rigorosos em relação a serviço público e carreira. Mas, considerando a hipótese que você já estava no final da carreira, não era difícil de ser cumprido. Então, a dificuldade ali, na verdade, era somente ser admitido até 16 de 12 de 98.
Tanto que nós tivemos muitos aposentados por essa regra e até hoje aqueles RPPs que ainda não implementaram a reforma, considerando a 103, ainda está em vigor e vigora a EC 47/2005 com esses requisitos que a Carol colocou. Você falou muito de paridade. A emenda 41 ela veio acabar com a paridade praticamente, para os novos inclusive, né? Algumas regras apenas com direito à paridade, como o artigo 6º, que nós mencionamos ela no episódio anterior, e a EC 47 resgatou a paridade. Quais as hipóteses de paridade que a EC 47 resgatou? Ela resgatou a paridade na aposentadoria, inclusive, né, que citamos, quem foi admitido até 16/12/98, faz jus ao artigo 3º, tem direito à paridade. Porém, também resgatou a paridade na pensão por morte. Aqueles segurados que faleceram no artigo 3º e geraram benefícios de pensão, aquelas pensões oriundas do artigo 3º da 47, também gerariam direito à paridade com relação à pensão. A emenda 41 trouxe uma rigidez também na aposentadoria por invalidez. Assim como a 47 veio para resgatar e trazer um conforto a mais para os servidores na aposentadoria por tempo de contribuição, na invalidez, a EC 70 veio com esse mesmo objetivo, corrigir uma injustiça, digamos assim, atribuir maior honra aos segurados aposentados por invalidez quando acometidos de doenças graves e acidente de trabalho. Coloca para nós, Carol, qual foi essa mudança que a EC 70 trouxe, que tentou se corrigir para esses servidores e os critérios que ela estabeleceu nesse aspecto? Acredito que a emenda 70, ela avisou justamente o que você disse, reconhecimento à honra. Imagina só um segurado acometido de uma doença alheia à sua vontade, aposentar-se com proventos pela média e ainda proporcionalidade, né, em relação à média. Então isso diminuiu muito o valor de ganho daquele segurado. E o que você precisa aposentado, principalmente por invalidez, é um ganho, para poder pelo menos sustentar aquilo que a doença te causa. Então, foi um reconhecimento de honra, principalmente para aqueles segurados que, exatamente para aqueles segurados admitidos até 31/12/2003, antes da vigência da emenda 41. Então, eles tinham que ter sido admitidos. A doença, ela passou, né, a regra passou a não exigir a média, a base de cálculo não era mais a média, mas a última remuneração de contribuição. Então, ainda existiu a integralidade e a proporcionalidade. Porém, a base de cálculo não exigia mais a média, desde que admitidos até 31/12/2003. Então, exatamente a palavra de reconhecimento de honra, acredito que ela foi muito bem colocada, até por questões de necessidade alheia à vontade do segurado, quando aposentado, acometido por uma doença. Então, se era acometido por doença, acidente de trabalho, moléstia profissional ou acidente grave, ou doenças graves, era a integralidade da última remuneração. Ou, exceto, né, a proporcionalidade também das demais doenças aí que geram aposentadoria por invalidez. Você citou um pouquinho, né, critérios de cortes para os servidores serem abrangidos pela EC 70, mas nós tivemos também, além dos critérios de corte, a importância da data do acidente ou da doença para fazer jus à aposentadoria por invalidez, considerando o cálculo da integralidade. Fala um pouquinho para nós sobre esses cortes e essa linha do tempo. Além do corte da admissão, 31/12/2003, a lei ela trouxe a possibilidade de revisar esses benefícios que já haviam sido concedidos para aqueles segurados que estavam dentro desse padrão de admissão e que também a regra se encaixava ali em relação à doença, né, a data do laudo até a data da publicação da emenda, e também para aqueles que vieram a se aposentar depois da emenda, porém com também a data de admissão até 31/12/2003, com o laudo datado até a programação da emenda. Saindo da emenda 70, 2012, avançamos um pouquinho mais agora para a emenda 88 de 2015, a conhecida como PEC paralela, PEC da Bengala. O que foi a EC 88, 2015? O que ela nos trouxe de mudanças, Carol? Principalmente a idade limite para aposentadoria. A idade máxima, né, limite máximo de aposentadoria. Antes, 70 anos de idade, após a emenda 88, 75 anos de idade, aposentadoria compulsória. Exatamente 4 de dezembro de 2015.
A partir de então, todos que completaram direito à aposentadoria compulsória, a idade limite seria 75 e não mais 70. Então, foi uma das principais mudanças, a idade limite da aposentadoria compulsória. Os proventos continuaram os mesmos, né, a proporcionalidade da média ou do última remuneração de contribuição, dependendo da lei do cliente, mas a idade aumentou, que é um requisito, inclusive por questões de expectativa de vida no Brasil. Vai aumentando e aí é claro que a pessoa consegue trabalhar mais um pouquinho e contribuir mais um pouquinho também. Podemos ver que nas emendas constitucionais todas possuem muitos marcos temporais e muitas datas a serem observadas. Então, nós que prestamos consultoria, sempre pegamos casos e situações que o software não está calculando correto. E quando nós vamos ver, exatamente não foi observado esse marco temporal, para que a pessoa faça jus àquela aposentadoria que ela tenha direito. Então, é muito importante observar essas datas. Estamos aqui, a Carol principalmente enfatizando essas datas, exatamente por isso. Tem as datas limites de admissão do servidor, no caso da invalidez, a data que ele foi acometido pela doença, a data que sofreu acidente. Então, as datas todas, elas têm importância exatamente por enquadramento da regra. E isso é importante ser observado. E aí a 88 também, ela trouxe um teto de remuneração para o servidor público. Fala para nós, Carol, sobre esse teto de remuneração, considerando que é praticamente a nossa última pergunta de hoje, para nós fecharmos o podcast de número 20. Sim, o teto remuneratório, vejam bem, ele já existia antes da emenda 88. Porém, com a emenda 88, ele detalhou um pouco mais em relação às esferas dos poderes. Então, o teto existia sim, era uma bagunça total, né? Existia flexibilidade, existia ente, poder, pessoas querendo achar brecha na legislação para poder ganhar um pouquinho mais na aposentadoria. Ele existia, porém não de forma tão detalhada como trouxe a emenda 88. Ela trouxe que o teto deveria ser obedecido de acordo com o poder, a esfera do segurado. Então, digamos, um segurado da União, da esfera federal, o teto é o valor do subsídio dos ministros do Supremo Federal. Os segurados do Estado, do Distrito Federal, o teto é do desembargador de Justiça, limitado a 9,25. E também do Poder Municipal, ou do prefeito, ou prefeita, né? Então, do teto ali do Executivo. Então, esse nível de detalhamento foi trazido pela 88 de 2015. Não que não existia antes, mas não nesse nível de detalhamento. E aí tem também a questão da somatória da remuneração. Porque para aplicar o teto, considerando, a Carol tem tantos vínculos, soma-se todos esses vínculos, o valor total para aplicar o teto. Essa mudança também foi considerável. Sim, além disso, existia a questão de perundicálios colocados nos valores para chegar ao teto, verbas indenizatórias. Então, isso tudo foi bem explicado pelo 88, o que não existia antes. Essa questão, então, de dividir pelas esferas, de trazer essa questão em relação às vantagens que seriam consideradas para chegar ao teto, isso tudo foi a emenda 88 que apresentou constitucionalmente ao ordenamento jurídico brasileiro. A questão dos vínculos é uma discussão ainda jurídica acirrada. Sim. Porque os servidores cargo acumulável contribuem sobre todos os vínculos e por que eu não levo? Por que eu vou somar para aplicar o teto, né? O bate-teto que geralmente é colocado. E aí, na solução tecnológica, para aplicar o teto, nós aplicamos na folha de pagamento e aí vem lá um evento com a redução, o valor do benefício é calculado e fica o valor cheio. E aí vem a redução para considerar esse teto de acordo com a esfera, como a Carol bem colocou, né? Então, nós temos isso hoje na solução tecnológica de forma automática. Sim. E isso facilita muito no dia a dia ali, dos cálculos, inclusive, em relação à gestão de folha de pagamento. Sim, é tudo bem parametrizado, então não tem como fugir. Parametrizou de acordo com a lei, automaticamente a folha reconhece o parâmetro de valores por esfera do poder. Nosso sistema está totalmente parametrizado de acordo com a legislação de cada RPPS. E aí todas essas nuances, tanto dos marcos temporais, linhas do tempo, os tetos que precisam ser aplicados, a idade limite, que foi da 88 compulsória, 75, que a Carol colocou aqui, explicou muito bem,
Tudo isso que nós estamos explanando, o nosso software já faz de forma automática, já gera o resultado científico considerando todas as legislações. E nós temos um orgulho de falar porque, de fato, funciona nesse aspecto. Nós, inclusive, eu, principalmente o Dr. Walter, que trabalha mais com essa parte de configuração de regras no sistema, nós temos um mapa temporal, né? Uma linha de tempo quando vamos configurar uma regra no sistema, para justamente obedecer esses cortes, a admissão, a data de direito, forma de cálculo, paridade, reajuste, tudo. Então, é interessante que o consultor, quem gosta da área, trabalha, tem interesse, tem essa linha temporal ali em relação a todos os requisitos e vantagens das regras que eu tenho certeza que não vai ficar de fora do assunto. E facilita a análise, porque na hora que um cliente entra em contato ou um RPPS também tem a dúvida do marco temporal, do enquadramento da regra, ele tendo isso muito bem mapeado, ele já pega o caso, olhando ali no mapa, ele vai conseguir identificar, a admissão não foi aqui, então não enquadra nessa regra, mas foi aqui, enquadra nessa regra. Sim, então, os primeiros requisitos. Sim. Os primeiros requisitos observados quando alguém fala que o SISPREV está errado. Então, o que eu olho? A data de admissão, a data de direito, data das averbações. Exato, tem tempo averbado, tem tempo ininterrupto, contou para a carreira. Então, são requisitos que o sistema ele obedece muito. É só realmente ser configurado. Excelente explanação, Carol. Desde já agradeço a sua participação na Agenda Cast de hoje. Muito rico. Ficou muito claro essas 3 emendas que nós abordamos aqui, emendas que trouxe poucas mudanças, mas significativas e impactantes na vida do servidor. E já deixo à vontade para suas considerações finais. Agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse episódio tão importante para a área de negócio, que é a atuação do RPPS, emenda 47, 70, 88, ainda vigente a alguns clientes, alguns RPPS no Brasil. É importante que o consultor ou quem trabalha na área conheça o tema e espero ter contribuído, sanado dúvidas e estou pronta para os próximos papos. Então nós finalizamos o episódio de hoje estando em 2015, Carol, que foi a última emenda. Exato. 88 de 2015. No próximo episódio chegaremos em 2019, que será já a emenda constitucional 103, a última reforma que nós tivemos, falaremos sobre ela. Então continue conosco para acompanhar os próximos episódios. Você que não segue ainda a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos no Spotify, Instagram, Facebook, YouTube e fique por dentro de todas as novidades e de todos os episódios que semanalmente nós divulgamos para vocês. Se tiver alguma dúvida, reclamação, sugestão, perguntas, estamos disponíveis nestes canais. Interaja conosco que para nós é uma satisfação conectar com vocês. Muito obrigada, até a próxima.